Como é que passa aqui? Vou botar o seu slide agora, só um segundo. Uhum. Esse aqui é meu. Boa tarde. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Eu formei Engenharia Civil aqui na UFES, continuei no mestrado na área de transportes e tive a oportunidade de também trabalhar na parte de logística e planejamento de produção. Obrigada. E eu queria agradecer ao ICPEC e à CT Júnior pelo convite para estar aqui, porque é um assunto que eu tenho muito interesse, pessoal, profissional e acadêmico. Como eu falei, muita gente fala que isso é algo novo, que está surgindo a partir de agora, mas é comentado há muito tempo. Surgiu muitos anos atrás e está sendo desenvolvido. A gente está num momento muito bom agora que o governo tem publicado regulamentos, está controlando e começando a exigir algumas coisas que até então eram voluntárias. E também na área acadêmica. Então, a gente vai ter aí uma pauta com o pessoal do doutorado, eu estou no mestrado e tem muita pesquisa sendo desenvolvida, muita oportunidade para quem quer seguir a carreira acadêmica também, fazer IC e continuar, ou para os dois que querem fazer os dois ao mesmo tempo, que é o meu caso. Mas eu acho que é um planejamento a longo prazo. Então, a gente começa aqui começando a trabalhar com um assunto que é novo, talvez o pessoal não está acostumado porque não é tão obrigatório, mas que daqui a 5, 10, 20, 30 anos ainda vai estar sendo discutido e vocês agora já podem começar a desenvolver habilidades e ter noção de qual o panorama para cada realidade. E aí, eu trouxe um panorama geral para contextualizar e trazer, né? Como eu falei, não é um assunto novo. Então, lá em 1992, no Rio 92, os países começaram a conversar sobre desenvolvimento sustentável, que seria como garantir a economia e desenvolvimento sem comprometer as gerações futuras. Pensando nas gerações futuras, e quando a gente fala isso, são anos para frente. Então, os países se reuniram para começar a discutir sobre esses assuntos em comum, esses interesses em comum. Um deles é a questão da descarbonização. Então, a gente fala de sustentabilidade no geral, em vários pilares, social, ambiental, econômico. No ambiental, a gente tem a questão do aquecimento global, das emissões. E aí, no protocolo de Kyoto, que foi assinado lá em 97, ele pedia que os países se comprometessem com a emissão de gás de efeito estufa, só que isso era voltado para os países mais desenvolvidos. Então, até então, o Brasil não era obrigado a aderir. E ele depois ainda foi substituído pelo Acordo de Paris, que aí sim todos os países precisam aderir. Então vocês veem um caminho que mesmo quem não está sendo obrigado, eventualmente ele vai chegar num ponto que vai precisar estar adaptado para essas condições. E o diferencial é exatamente você saber isso antes e conseguir se planejar para ter uma solução melhor e mais adequada. Reduzir custo. E aí, seguindo, eu falo da COP, eu acho legal porque a gente teve a COP 30 agora em Belém, e eu estou falando aqui da COP 3, então muitos anos atrás, eles já conversavam sobre isso. Não sei se todo mundo conhece a IMO, que é a Organização Marítima Internacional, ela já regulava o transporte marítimo, e aí na COP 3 ela começou a regular as emissões de gás de efeito estufa e a questão de descarbonização dos navios. E aí eu trago isso porque a palestra é sobre portos, mas eu estou falando sobre navios, porque no escopo de emissão dos portos eu tenho emissão direta, que seria o escopo 1, uma compra de energia, que seria o escopo 2, e indiretas, que não foram citados, que é a questão de navio, que é a maior parte. Então a maior parte está nos navios, então uma parceria de ambos os lados. Então um navio que quer emitir menos, ele vai optar por portos que têm um combustível adaptado para a tecnologia que ele tiver. Ele vai escolher portos que têm um fila menor, porque aí eu não vou ficar 5 dias parado esperando para atracar, emitindo. Então, isso tudo está relacionado. O Fabrício falou em relação a questão da importância do volume que passa pelos portos. Então, é um grande hub logístico, tudo passa pelos portos e é um volume muito alto. Então, essa é uma parcela significativa em todos os setores. E aí, o Brasil, em frente a isso, falou, preciso fazer alguma coisa, eventualmente isso vai chegar aqui. Então, começou alguns movimentos, aí eu vou falar mais voltado para os portos,
o programa de hidrogênio verde AP, então ele chamou países de fora, esse caso foi com a Alemanha, que é a GIS, que é a representação da Alemanha aqui, para fazer um diagnóstico geral. Então eles vão olhar para os portos e falar, vocês conseguem descarbonizar? Tem solução viável? O que vocês conseguem fazer? E aí esse diagnóstico mostrou que a gente estava bem atrás de muitos portos e muitos países. É que nem eu falar que eu quero reduzir minha glicose sem fazer um exame de sangue. Eles não tinham nem diagnóstico para falar o quanto que está emitindo. Então começou a fazer esse diagnóstico. O Pacto da Sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos já começou de uma forma voluntária. Então eles falaram, se vocês aderirem a essas metas ou essas métricas ou tiverem um relatório, vocês vão ter algum selo, todo mundo gosta de selo, é bonitinho, vai ter alguns benefícios ali também envolvidos, é claro, mas isso comercialmente é bom. Então é um passo para chegar no obrigatório. Eventualmente ele vai ser obrigatório e a gente está caminhando para isso. E aí um dos resultados desse diagnóstico era que não tinha uma regulamentação muito estabelecida por parte do Brasil para os portos terem confiança de investir. Porque tem um investimento muito alto, é um custo alto relacionado, e eu preciso de um direcionamento para saber quanto, como medir. E aí, no dezembro do ano passado, eles estabeleceram esse programa de descarbonização dos portos. É algo que é muito interessante para quem está estudando acompanhar, porque no final desse ano eles vão ser obrigados a publicar quais as métricas, como que isso vai ser feito. Então, para quem vai formar nos próximos anos, isso daqui já vai deixar de ser voluntário. Então, vocês já vão ter uma noção de como que isso está entrando na obrigação. E aí, para o pessoal da ambiental, acaba que a engenharia ambiental, ela é muito enganada e relacionada à questão de só fazer relatório, só fazer inventário, e é muito mais do que isso. E para descarbonização tem várias formas de conseguir fazer isso. Eu posso, na engenharia de produção, otimizar, automatizar, roteirizar. Eu consigo, questão de energia, eu preciso de ter energia acessível, que é um fator. Então, esse é o cenário que a gente está agora, né? E aí, falando um pouco da IMO, que eu comentei que eles estavam regulamentando o transporte marítimo, e desde, acho que 2022, eles indicaram que limitaram o teor de enxofre. Então, por exemplo, era 2,5%, passou a ser 0,5%. Isso já é o que é obrigatório. E eles falaram que até 2050 isso precisa ser zerado, a emissão de gás de efeito estufa. E isso é importante porque e a partir de 2028 eles vão ter uma curva de redução de emissão. Então, até 2050 eu tenho que zerar. Então, em 2030 eu tenho que ter 20% de redução, em referência a 2008. Em 2040 eu tenho que ter 80%, para 2050 chegar a zero. E aí tá, ok. O que acontece se eu não cumprir? Você vai ser multado. E aí que é interessante, porque é um custo associado, ninguém quer pagar. O pessoal começa a ficar desesperado, porque pode ser que frete aumente, isso pode chegar no custo do produto final. Então, os navios começam a ter uma preocupação maior e pedir suporte dos portos, porque não tem como descarbonizar só o transporte sem ter essa conexão. E a questão do custo, né, ele vai para um investimento internacional, um fundo internacional, que vai incentivar a produção científica, o desenvolvimento de novas tecnologias, que é algo que ainda está muito em desenvolvimento. E tem como compensar também, unidade corretiva. Então, os navios que emitiram mais podem comprar de navios que emitiram menos, mas é claro que em 2050 isso acaba e não tem mais o que fazer, precisa ser zerado. E aí eu trouxe aqui um gráfico que é daquele diagnóstico que foi feito. Eles puxaram alguns portos e começaram a perguntar em relação à descarbonização quais eram os maiores desafios, e aí trazia aqui no ponto de vista não só dos portos, mas também do que a engenharia pode fazer para ajudar nisso. Então, vocês podem ver que a maioria é financeiro e tecnológico. Tem a questão mercadológica e regulatório, sim, mas o maior embate é o financeiro, que realmente é um custo muito elevado. E aí eu vou trazer aqui uma visão global, né? A questão do financeiro, porque é um investimento alto que não tem tanta garantia de retorno rápido. Quando a gente fala de empresa, eu preciso ter ali uma previsão de quando que esse dinheiro vai voltar. Alguns navios, por exemplo, meu porto ele tem navios operando, mas eles nem estão adaptados para um sistema inteligente, ou eles nem operam num combustível diferente. Como que eu vou saber como disponibilizar para eles? Então, é um risco muito grande. Eu tenho pouco fornecedor de equipamento.
Então, se eu quero um equipamento elétrico, eu tenho que ver quais fornecedores desses equipamentos. Então, o custo vai ser mais elevado, porque eu tenho menos fornecedor. Isso tudo é assim, um mundo único que um depende do outro, olhando do ponto de vista do porto, e aí mais da operação de um porto que já está em execução, né? O que eu posso fazer? Eu posso otimizar, eu posso roteirizar, tem muita questão de simulação, então eu uso mesmo o Arena para simular os eventos e identificar o que eu posso fazer para ter uma produtividade maior. Então, mesmo que eu não fale de descarbonização diretamente, tudo que eu posso eu coloco ali no meu trabalho. Então, eu falo de redução de tempo para carregar um navio, eu vou associar ao tempo que o navio estava emitindo que ele não está mais. E isso pode entrar no relatório também e eu consigo trazer como uma justificativa. E a questão de equipamento, o que está mais viável agora que os portos têm feito é em relação ao equipamento elétrico. E não adianta eletrificar se a energia é feita de forma não limpa. Então, você também tem que garantir que essa energia que você está fornecendo para ele, ela é gerada de forma limpa e renovável. Senão eu vou estar trocando uma energia feita a carvão ali e não vai mudar nada no final. Então, tem que avaliar todo o ciclo de vida. O pessoal da engenharia ambiental também gosta, né, de falar. A análise de ciclo de vida, ela vai desde a extração do combustível, trazer até o local, o consumo. Então, você tem que olhar para trás até o final e a disposição. Por exemplo, placa solar, ela tem um limite ali útil. Se ela parar de funcionar, você vai ter que descartar. Esse material você vai descartar onde? Como é que foi feita a produção dessas placas? Então, isso tudo é considerado. E aí, mercadológico eu acho interessante, porque é muito político também. Os países têm um interesse próprio em relação ao combustível. Então, por exemplo, teve aquele estudo com parceria da Alemanha em 2023, e aí eles fizeram um diagnóstico de descarbonização e hidrogênio verde, que para a Europa eles têm uma facilidade, um acesso a mais, um estudo já mais desenvolvido. E o Brasil é muito bom em biocombustíveis. E aí chega assim, eu quero desenvolver o que eu tenho mais acesso, mais disponibilidade, porque aí eu vou estar à frente para vender isso. Ao mesmo tempo tem uma discussão, porque se eu trago um navio da Europa movido a hidrogênio verde, eu tenho que ter hidrogênio verde aqui também. E é muito caro para armazenar, para transportar. Então, tem todo um histórico por trás dessas pesquisas. O OPS, por exemplo, é um sistema de carregamento de navio. Então, se o navio atraca aqui, eu conseguiria ligar ele na tomada e desligar para parar de emitir. Só que o navio tem que estar adaptado para isso e eu tenho que ter energia elétrica suficiente. Então, eu tenho que ver a relação porto-cidade, se isso vai impactar na cidade ao redor, se a energia vai ter um apagão aqui perto, porque os portos aqui em Vitória estão muito no meio da cidade. Então, eu tenho que ter uma infraestrutura de acesso à energia elétrica com a potência certa. Em relação ao pacto que eu falei, né? E questão regulatória. Então, como eu comentei, muita coisa ainda é voluntária, nem tudo é obrigatório e vai passar a ser. A questão da IMO é um dos exemplos que os navios vão trazer e transmitir para os portos, mas tem muita coisa que é voluntária. Então, existe a Aliança Brasileira para a Descarbonização dos Portos, eles se encontram, eles conversam sobre essas técnicas e novas metodologias. Tem muita coisa na área acadêmica que está sendo desenvolvido, muitas metas assumidas, então só de você assumir e publicar algo já é um diferencial. Então, saber como fazer isso, como mensurar, quais são as alternativas. O próprio selo de sustentabilidade, no ano passado eles divulgaram um relatório de todos os portos que aderiram. E aí é um relatório de quase 500 páginas de todas as soluções adotadas pelos portos que vocês podem ver como referência. Então isso é muito interessante para saber como replicar dependendo da sua realidade, porque cada porto vai ter uma carga muito específica e muda completamente. Se eu estou operando bobina, se eu estou operando qualquer tipo de material, container. Então tem essa questão. O iREC, por exemplo, é um selo que garante que uma energia é gerada de forma limpa. Então são algumas coisas complementares para solucionar enquanto essa tecnologia não é desenvolvida. E aí eu trouxe aqui só alguns exemplos para falar, né? Questão de tanto de inteligência quanto de verde, né? Porque tem a solução que ela é ambiental e tem a solução que ela é gradual até chegar no zero. Então, enquanto não existe uma solução, porque falam que não vai ter um único combustível para operar, vão ser vários, até porque um navio é uma coisa enorme, então eu preciso de muita quantidade, eu preciso ter uma diversidade. Então, vai ser um conjunto dos dois. Eu vou ter uma automatização, mas eu também vou ter a disponibilidade de energia.
Eu gosto de fazer a associação assim, do Projeto Solaris, que é daqui da UFES, para quem conhece. Então, eles têm um catamarã que é movido a energia solar. Uma placa enorme, tem uma bateria e leva no máximo 2 pessoas. Então, quando você explode isso para um navio gigante, é um pouco mais difícil de sustentar. Só de patinete para um caminhão, para um carro, já é uma diferença grande, imagina para um navio. Né? E é um exemplo da China, por exemplo. Acho que eu vi no início desse mês uma notícia de que eles estavam com um navio 100% elétrico, com baterias modulares, e eles estavam testando esse navio por cabotagem, então na costa, para quando ele parasse, ele tirava as baterias, colocava outros módulos e conseguia continuar operando. Então essa operação era rápida, era com baterias, né, parecido, mas que ele não conseguiria trazer a longo curso. Então ele não conseguiria vir para o Brasil, por exemplo. Então para cada cenário vai ter uma solução diferente. E aí, antes de finalizar, eu queria falar realmente tudo que vocês viram aqui de estágio é muito importante, mas também todo o desenvolvimento acadêmico é essencial. Então, iniciação científica na área, questão dos projetos de extensão. Então, eu fiz parte do Engenheiros Sem Fronteiras, do Projeto Solaris mesmo, né, CT Júnior. Eu acho que isso é muito complementar para o conhecimento em áreas diferentes, até para vocês descobrirem o que vocês gostam de verdade. Que o meu primeiro estágio foi na Arcelor, na área de suprimentos, de contratação de frete marítimo, ferroviário e aéreo. E aí eles me levaram para dentro de uma barcaça, eu vi uma operação, eu fiquei apaixonada e nunca mais saí. Na verdade, eu saí da Arcelor para trabalhar em outro lugar e voltei porque me chamaram e lembraram de mim do estágio. Então, eu acho que é a oportunidade de vocês desenvolverem essa bagagem, terem experiências diferentes e sempre que gostarem de algo, trazer isso para a sua realidade. Porque eu mesma não trabalho diretamente na ambiental, eu trabalho com a questão de produtividade, melhoria contínua, mas tudo que eu posso eu trago para mim. Então, se eu vou fazer um diagnóstico de alguma rota, se eu vou fazer algum estudo, eu trago ganho ambiental, porque eu acho que faz parte e colocando aquilo ali para ir naturalizando, ter essa medição, que eventualmente, como eu falei, vai ser obrigatório e a gente já vai estar preparado para isso. E aí, ao invés de abrir para perguntas, eu vou chamar o pessoal da mesa, porque a gente pode abrir para todos e consegue otimizar um pouquinho o tempo. Então, para esse debate que também é sobre o mesmo assunto, você vai querer colocar aqui no... A gente montou um time diversificado, então tem um pessoal da área acadêmica, profissional, da área de direito. Então eu chamo o João Bruno, que é graduado em mestre em engenharia civil na UFES, doutorando em engenharia ambiental. Na visão regulatória, a doutora Milene Zerek, que tem mais de 28 anos de experiência em direito marítimo. E na visão portuária, o Júlio Brasileiro, representando a Imetano. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas também abrir para vocês a fazerem perguntas, porque eu acho que é uma visão bem diferenciada do pessoal que está realmente na operação, para quem está puxando na área acadêmica. A gente vê, de certa forma, tem uma resistência em relação à aderência das tecnologias sendo desenvolvidas e do que a empresa realmente consegue puxar para executar, né? E aí, em relação a essa disparidade entre a área acadêmica e profissional, eu vou pedir para o João trazer para a gente um pouquinho dessa... Se apresentar primeiro, né? Trazer o seu contexto e relação com a área e falar o que tem sido desenvolvido na área acadêmica, se as empresas estão adotando, qual é a disparidade entre isso. Primeiramente, boa tarde, agradeço a pessoal que se definiu pelo convite. Eu sou engenheiro civil formado pela UFES, fiz mestrado também aqui na UFES, na área de logística. Depois eu trabalhei um ano no Fabrício, lá na Codef, durante a transição de público para privado. Obrigada. Terminando meu contrato, terminando a transição, eu fui chamado para o doutorado aqui na UFES, em engenharia ambiental, e estou aqui terminando ele agora esse ano. Bom, eu trouxe algumas coisas. A Fernanda mencionou, no começo da apresentação dela, alguns objetivos, como chegamos até aqui para chegar na
Então, Você tem mais microfone? a ONU colocou como meta alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os famosos ODS. Fernanda trouxe 2 objetivos principais que têm a ver com povos, que é a 9, indústria, inovação e infraestrutura, e a 13, ações contra mudanças globais. Eu adicionaria mais um objetivo, principalmente quando se trata de povos, que é o ODS 7, energia limpa e acessível. Por quê? Do mesmo jeito que ela falou que uma das tecnologias que está sendo adotada, está sendo pressionada para ser utilizada nos povos, é a tomada dos navios. Então, se você quiser complementar, se apresentar, se eu não tiver uma fonte de energia limpa e renovável por trás daquela energia. por causa do APS, né? Então, notem que portos são nós, onde várias emissões se encontram, que é uma cadeia de valor. A União Europeia, através de uma regulação marítima de combustíveis, pretende até 2050 finalizar, não ter mais emissão de carbono. Associado a isso, você tem inventários de emissões que são necessários fazer, ser feitos nos portos e em outras indústrias, para saber quais são as emissões, onde estão as emissões, quando são as emissões. Para saber isso, o protocolo de gases de efeito estufa definiu 3 emissões: escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Emissões diretas, indiretas, advindas de energia e outras emissões indiretas advindas de outros entes da cadeia de valor. Isso é um mercado impressionante para a gente engenharia. Sim. Porque tem que ser contratado também especialista para fazer o inventário de emissões. É muita oportunidade. É o que mais tem agora é consultoria de gestão e criação de relatórios. É uma equipe multidisciplinar. Então, tem oportunidade para o engenheiro ambiental, para o especialista ESG, para o engenheiro mecânico, que vai cuidar do maquinário do corpo. Depois desse inventário feito, você tem que reduzir todas as emissões escopo por escopo. Escopo 1, você já vai olhar a operação do corpo. O que está sendo emitido, como eu posso diminuir essas emissões, como eu posso utilizar dentro do corpo. Escopo 2, você vai ter uma oportunidade para os engenheiros eletricistas, porque isso vai fomentar o aumento da matriz energética para ela para o viés sustentável. Geração verde, solar, eólica, substituição de combustíveis, prato cheio. Mas a mina de ouro está no escopo 3, para o pessoal de engenharia e para os nossos profissionais, porque ela afeta toda a cadeia de valor do porto. Isso não é só o porto, é o armador que cuida do navio, é o operador portuário que está lá dentro oferecendo serviços, mão de obras, é o equipamento que está lá alugado. Então, esse ponto, querendo mitigar o escopo 3, vai exigir de seus prestadores de serviço a diminuição das emissões. Por vez, esse prestador de serviço, essa empresa que está no porto vai pedir um inventário e a diminuição dos 3 escopos. Essa empresa É uma cadeia, né? Um cobra o outro. Seus fornecedores, Exatamente. e assim por diante. Então, se cria um mercado enorme para essa área de estabilização. Muito legal. É interessante porque realmente eu vejo muito isso, tem muitos amigos que estão trabalhando com isso e é um futuro de empresas que estão surgindo nos últimos anos e que vão ser necessários, principalmente porque quem já está trabalhando às vezes não tem tempo para fazer algumas outras atividades, né? Então, às vezes, áreas são criadas nas empresas para isso, focadas para isso exatamente. E aí, você comentou em relação a maquinário, né? E aí eu queria trazer o ponto de vista do Júlio brasileiro, se puder dar um contexto da sua realidade, do Porto, e em relação a essa diferença de equipamento, como é que o pessoal está preparado para atuar, porque às vezes o equipamento elétrico ele vai ter que parar para carregar por mais tempo do que ele abasteceria. Então eu ficaria 5 minutos abastecendo, agora ele vai ficar 1 hora carregando. Em relação ao APS também, o que você vê de mais provável nos próximos anos, né? Boa tarde a todos. Boa tarde ainda. Eu sou Júlio brasileiro é verdade, eu sou o único brasileiro aqui desse ambiente, nesse exato momento, né? O resto não é.
Eu atuo na área eu sou eletricista, especializado na área de eletrônica de potência. Nunca atuei de verdade na área de eletrônica de potência, desenvolvendo coisa nenhuma, né? Mas, aproveitando tudo que se falou na pauta anterior, eu estava conversando, eu esqueci seu nome, com o Rafael, antes de iniciar aqui, e uma das coisas que você mais ganha fazendo um curso de engenharia, você realmente se aplicar no que você está fazendo, é desenvolver a sua capacidade de raciocínio lógico, você desenvolver a capacidade de construir pensamento e argumento construtivo, construir processo, entender processo. Nós estamos nos tornando preguiçosos com a tecnologia, o GPS, faz com que a gente não guarde a rua onde a gente mora, então a gente tem que tomar muito cuidado. Em engenharia, você tem também que se dispor a isso, se dispor a ter uma segunda língua, se possível uma terceira, se você quer pensar nisso. Agora, vamos voltando aqui ao tema. Então, eu trabalho na área de manutenção industrial desde os anos 80, então já tenho mais de 40 anos, né? E na área portuária desde o início dos anos 2000, que são mais de 20 anos em engenharia e manutenção portuária, principalmente container, foi a maior parte do tempo que eu trabalhei, e nos últimos anos eu atuei na área do granel sólido, granéis agrícolas em especial. Atualmente atuo como gerente de manutenção de equipamentos dentro da Emetame em um projeto de construção de um porto, na construção de um porto. É o maior empreendimento portuário em implantação no Brasil. É um orgulho para o Espírito Santo. E, de fato, implantando. Outros ou são expansões ou são bem menores, né? E é uma empresa, e é 100% privada. Então, é uma oportunidade única de aprendizado. Nós temos lá um grupo de uns 50 engenheiros trabalhando hoje, porque a Emetame verticaliza absolutamente tudo. Tudo que ela pode fazer dentro de casa, ela faz. Então, ela tem um andar lá só de engenharia que está projetando o ponto que está construindo, né? E lá eu estou responsável pela especificação de equipamentos portuários e etc. Então, eu posso falar pela experiência, principalmente na área containeira, na área de terminais de container, uma coisa interessante que nós tivemos o apoio na hora de definir uma série de práticas que nós adotamos, premissas que nós adotamos no nosso projeto. Na época, nós contamos com a consultoria de uma empresa estrangeira na área da energia, que é a Schneider. Quem veio nos ajudar, veio da França, veio o cara que ajudou a escrever a normativa que hoje é vigente na área de a normativa para cold iron ou shore power, né, que seria a alimentação de terra para navio. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer a fonte, de conhecer as pessoas que produziram a normativa que hoje rege tudo que está se fazendo na Europa. E existem algumas coisas interessantes em relação ao equipamento portuário. Primeiro é que, num dos slides que a Fernanda colocou aqui, ela colocou alguns equipamentos, não sei se vocês lembram da imagem. Era pequenininho, né? Tem os equipamentos. Os grandes equipamentos portuários, pensando em terminal de container, eles já são elétricos. O STS ele já é eletrificado, ele não funciona de uma outra forma. O MHC, que é aquele mobile, ele funciona ativo, mas já existe a opção dele ser dual power, dele operar com energia elétrica. Não está aí, não. Agora, se você for olhar a maioria dos portos brasileiros, em sua grande maioria, a infraestrutura portuária brasileira ela está muito defasada, às vezes muito precária. Portos públicos, os últimos foram construídos nos anos 70, pela Petrobras, em sua grande maioria, né? Os portos que existem mais modernos atualmente são construídos por grandes armadores, Maersk, MSC e outros. Seria aqui, né, esses equipamentos foram colocados aqui. Então, assim, a eletrificação de equipamentos, quando a gente fala de container e transfer, que é um nome bem brasileiro, STS, Ship to Shore, e RPG, que é o RTG, que é o guindaste sob pneu de borracha, são os portos que movimentam de navio para terra, de terra para navio, ou de pilha para caminhão, de caminhão para pilha. Esses equipamentos, o maior deles, que é o STS, já é elétrico.
A nossa matriz energética brasileira, em sua grande maioria, ela é hidrelétrica, ela é muito limpa. Na verdade, a nossa energia é limpa. Da Europa não é, porque lá eles estão trocando o lugar de onde soltar fumaça. Porque quando ele liga na tomada, você tem uma usina movida a carvão, na melhor das hipóteses. Né? Era até um dos motivos para eles não apoiarem a análise de ciclo de vida completa, que o brasileiro que defendeu e assinou lá falando que tinha que ser. Eu estive na China algumas vezes acompanhando a construção de equipamentos, mas você vê uma usina movida a carvão, aquele tufo de fumaça branca que sai de lá chega a ser bonito. Mas aquilo é só carvão que está queimando. É só isso que está queimando para produzir energia elétrica. Isso quando não utiliza combustíveis fósseis, fica muito pior. No norte do Brasil tem usinas térmicas que utilizam combustíveis fósseis. Mas vamos lá. Então, esses grandes equipamentos aqui eles já são elétricos, à exceção dos RTGs. Os RTGs, nos portos normais, eles são movidos a diesel. E há um movimento de eletrificação desses caras. Você, caminhão e ônibus normalmente não para transporte de pessoas, mas os caminhões que fazem o que a gente chama de transporte horizontal, em sua grande maioria, também são a diesel. Tá? Hoje, o preço do caminhão elétrico ele está caindo, do tractor, o terminal tractor, ele está caindo. Era 3 vezes, hoje é 1,7 vezes o preço de um, ele está se pagando. E eventualmente vai chegar lá, né? ele chega, mas e o tempo de carga para 8 horas de operação, 12 horas de operação, agora é 50 minutos. E tem alguns que estão chegando a carregar com 20 minutos. E tem alguns que você põe no corredor, ele entra e troca de bateria, dependendo do tamanho da frota. Então, a eletrificação de caminhões e empilhadeiras de grande porte, ela está acontecendo, não é mais futuro. Ela já está. Existem terminais brasileiros que já estão apostando nisso. Até algum tempo atrás era só propaganda. Comprava um e era propaganda e tudo. Mas nesse momento não. Nesse momento não. Nós temos alguns terminais brasileiros que estão realmente eletrificando seus equipamentos móveis, que são pequenos. Quando eu falo pequeno, você olha para o tamanho dele, o pneu dele tem 1,80 m de altura e 500 milímetros de largura, mas é pequeno comparado com os outros, tá? Por isso que ele é pequeno. Então, caminhão, esse puxador aqui, composição elétrica, tudo que dá híbrido, que seria mais o NHC, isso já caminha para a eletrificação. Mas quem é o principal em porto? Terminal container, porque quando a gente pensa em porto, é muito diverso. Você tem um terminal de container, você tem um terminal de carga geral, carga de projeto, produtos cirúrgicos. É outra operação, é outra realidade. É outro animal. A gente costuma brincar falando, é outro animal. É outra planta, é outro bicho, é outro extraterrestre. Você tem animais diferentes. Então, o container é uma coisa, a carga geral é outra. Carga geral não é veículo, carga de projeto, linha amarela, produtos siderúrgicos. Granel sólido, você pode trabalhar com granéis agrícolas, ou fertilizantes, ou então granel mineral, que é um outro animal também. E tem o granel líquido, que poderia ser tanto óleo cru quanto derivados de petróleo. O projeto da Emetam é um complexo portuário, ele tem todos eles. Mas o que está sendo construído agora é o terminal de containers. E aí, para todos esses terminais, quem é o principal ofensor? O navio. É o navio. No caso do TECOM, no caso do terminal de containers, o navio ele representa quase 78% de toda a emissão de carbono do porto inteiro. Só o navio. Porque ele é um hotel flutuante. Ele tem uma quantidade de máquinas enormes que ele tem que manter funcionando. Se tiver algum eletricista aqui, eu não sei se tem eletricistas aqui, tem algum eletricista aí, gente? Não tem. Não tem nenhuma pessoa evoluída aqui. Só brincadeirinha. Não vai ganhar brinde. Não vai ganhar brinde, viu? Desculpa, não ganha brinde. Um navio Panamax, Endo, daquele que atraca lá no TVV, okay? Que é o limite lá, 242, 32 de boca. Aquilo ali, a potência de alimentação dele ou de um navio maior vai a 3,5 megawatts. Quando você pegar um gigantão, que é o navio para o qual o nosso porto está construído, que é o de 400 metros, 62 de boca, ele chega a 7 megawatts. É muita potência. Só que essa potência eu tenho condições de suprir através do shore power. Se eu faço isso, ele desliga a máquina. Então, e o que o meu caminhão representa de emissão de gás carbônico ali, emissão de carbono? 6%, 5%, 4%. Então, percentualmente falando, estatisticamente falando, o navio é o grande desafio para o porto, para todos eles. E
O restante dos outros terminais, a maioria dos equipamentos são elétricos. Eles não vão, eles dificilmente... Agora, é lógico, eu tenho lá uma usina com geradores de emergência, aí é diesel, mas o uso ele é eventual, e é para situações de emergência, entendeu? Então, pensando nisso, qual é o caminho? O caminho é esse, o caminho é a eletrificação, é um caminho. E até a questão de não só eletrificar, mas garantir a redução ao longo do tempo. Sim. Por exemplo, mesmo que eu não eletrifique, eu tenha um combustível diferente, existem algumas tecnologias de... No próprio escapamento, ele tem uma cerâmica que vai reduzir particulado. A gente fala que para o pessoal do ambiental é muito mais do que carbono. A gente fala de um monte de infinidade de influências do porto na parte da água, do ar, das pessoas. Então, isso aqui é um pontinho, mas tem várias formas da gente reduzir gradualmente até chegar no zero. Mas olhando a longo prazo, realmente os navios é o que mais impacta. Mas aí entra uma outra coisa, Fernanda, que, por exemplo, eu trabalho em velocidade de distância, então significa que para tirar esse celular daqui para cá, eu gastei uma certa energia. Se eu consigo fazer isso com menos energia, então eu fui mais eficiente. Então, principalmente a galera que está aí voltada para processo, para engenharia de produção e tudo, você conseguir fazer a mesma coisa com menos energia, com isso você está sendo verde, porque eu diminuo a necessidade de energia, mesmo que essa energia seja nula. Eu diminuo o custo, tá certo? Então, isso é um ponto que tem que ser levado em consideração. Tem, por exemplo, já navios que estão rodando no mundo aí com LNG, mas nós não temos lugares para abastecer LNG aqui no Brasil por enquanto, e não é simples. Em alguns casos a gente está falando de criogenia, então não é simples, tá? O Brasil, agora, deixa eu passar para lá, senão fica centralizado, mas pensando em equipamentos de um modo geral, eu acho que essa é uma visão boa para vocês entenderem a partir de onde nós estamos saindo. Nós temos grandes oportunidades, o Brasil já possui uma energia elétrica limpa. Sim. Mas tem muitos desafios pela frente. E aí também uma visão bem diferente, assim, porque o Porto da Imetama em construção, né, é uma visão completamente diferente de um que já está operando há muito tempo, numa carga já estabelecida. Completamente. Muito mais barato. E aí eu peço para a Milene complementar. A nossa infra está preparada para isso. Já estava olhando para o futuro, né, do que adaptar tudo. Exatamente. A nossa construção, ela já considera a implantação do shop-out. Um porto operando isso é um transtorno enorme, porque não tem que parar, cavando buraco no meio de um cais para levar um cabo de média tensão. Toda hora improdutiva ela vai ser cobrada. Altíssimo. Para fazer um brownfield é caríssimo. Para nós, não. E aí, saindo um pouquinho desse ramo só da engenharia e técnico, né, eu vou puxar para o lado do direito com a Milene, do risco jurídico, de como que o engenheiro é responsável por todas as ações que ele faz, e principalmente, assim, para você se apresentar, né, e puxar para a gente a relação de arrendamento, que às vezes é a longo prazo, então eu tenho ali o direito de operar por 30 anos, mas a legislação vai mudar no meio. Então eu tenho que adaptar. O que acontece se eu não seguir todas essas regras que a gente está falando aqui, né? Então, trazer um pouquinho dessa realidade para a gente. Pessoal, então, boa tarde. Muito bom estar com você. Agradeço o ICPEC, instituição que eu faço parte e represento agora aqui na minha fala. CT Júnior também, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, o evento está excelente. Parabéns a vocês todos que estão aqui nesse final de tarde, aguardando o término das palestras. A gente quer agradecer pela presença de vocês. Então, eu sou 28 anos, mais do que a idade de vocês, advogada, ou seja, já é formada em Direito e trabalho na área portuária todo esse tempo. Meu pai, na verdade, ele era gerente de terminal de combustível de multinacional. Eu acho que hoje não vai lembrar, Atlantique de Petróleo. Foi comprado pela Ipiranga, né? Então, meu avô e meu bisavô também eram da área portuária. Aí, eu não dava para vocês de valor, né? Você não teria força física para trabalhar operacional no porto. Para ser engenheira portuária é impossível, porque eu não sei fazer nem as 4 operações. Eu sou muito matemática. O que eu fiz? Resolvi ser advogada e da área portuária. Então, 28 anos que eu trabalho nesse ramo que eu adoro, sou apaixonada, como vocês estão observando aqui. Todos os que vêm falar do setor gostam muito, é uma cachaça, né? E
essa área tem muitos meandros, muitas oportunidades. O que eu queria lembrar, que eu acho que o pessoal não lembrou, não sei se é porque eu sou advogada e vejo um problema da situação. Então, eu conheço como que eu vejo um engenheiro na área portuária, com a minha limitação, perdoe. Sempre é necessário, quando tem um problema, o que acontece com o problema? Resolve, professora. O engenheiro vai e resolve. Não, vai para o judiciário, certo? Ação judicial. Quando temos ação, sempre, para nós, quando tem que ir atrás do engenheiro, a gente, esse engenheiro vai dar retorno, porque o juiz não entende de engenharia, ele não entende de muitos assuntos. Então, todo juiz de direito precisa ter um perito. Quem é o perito? O perito são os olhos do juiz naquele assunto que ele não tem entendimento. Então, muitas vezes, ele identifica um engenheiro que é os olhos desse juiz, e isso não é um custo, a indicação daquele juiz, e ele pede que esse juiz faça um laudo, faça uma perícia. Para tudo a gente tem perícia, tudo que precisa do engenheiro. E quando eu trabalhei várias vezes com engenheiro, inclusive tem o caso de um engenheiro eletricista, eu levei o engenheiro para 3 portos. Ele tinha uma mala, os mais antigos aqui vão lembrar, a gente chamava mala MacGyver, lembra de MacGyver? Profissão perito. Isso é uma coisa muito antiga, um filme muito antigo. E ele tinha essa mala, e nesses equipamentos que ele tinha na mala, era mais de 300 mil reais hoje. Equipamento que media tudo, gente. Ele era engenheiro eletricista, mas era também engenheiro de segurança do trabalho. Então, ele ia comigo lá, ele era do Paraná, ia do Curitiba, nós fomos até o Porto de Santos, até o Porto do Maranhão, até o Porto da Bahia, fazer perícia, eu levando o meu assistente técnico, porque o perito era do juiz, que era da cidade, do porto onde a gente estava fazendo perícia. E eu, com o meu assistente técnico, eu precisava do meu engenheiro para fazer as nossas medições. Eu sempre falava para ele, o senhor está com os seus equipamentos tudo na medida, aí como é que é? Tem uma palavra que diz a Calibração. Está calibrado aí, cadê a data da calibragem? O pessoal vai ver lá. Está tudo certo aí? E esse homem não deixava embarcar essa mala, gente. A mala era puro chumbo, era tudo equipamento pesado. Ele não deixava embarcar no avião despachando. Ele, não, eu não saio, a minha mala vai junto comigo, não tem que chegar. Esse custo também sai de conta. Estava a gente lá, passava no negócio do raio-x e vinha a Polícia Federal e eu filho lá, tudo bem. Enfim, deram certo todos os casos. Então, essa historinha é só para vocês compreenderem um pouco da minha experiência quanto aos engenheiros. Claro que agora, com essa questão da descarbonização e toda a parte do meio ambiente, vai ser mais ainda necessário o engenheiro, porque nos casos de ausência de comprovação, não juntaram documentação de prova, o juiz vai pedir perícia, e assim os engenheiros ambientais, que não sei se é só ambiental, engenheiro químico, como é que funciona, vários tipos de engenharia, né? Mas essa parte é ambiental e química, principalmente ambiental. Então vai ser muito necessário. Eu queria explicar para vocês por que começou essa questão do meio ambiente envolvendo a descarbonização. A Europa é um bloco econômico que é muito rico. Os países todos têm PIB muito alto, as pessoas têm bastante dinheiro. Então, eles são um grupo de consumo para o mundo muito forte. Então, as empresas dos outros países, por exemplo, nós, no Brasil, exportamos alguns produtos para a Europa. Só que lá na Europa, eles têm os produtos também. Por exemplo, eles têm uma quantidade de soja. Se a nossa soja, que nós fabricamos aqui no Brasil, for produzida com equipamentos e com todo o histórico que você falou da vida, como é que é o termo, vida útil lá? Análise de ciclo de vida. Até ciclo de vida. Desde o começo da produção da soja até a exportação, o custo, por exemplo, se o nosso país não se preocupa com o meio ambiente, ele vai ter um custo mais barato para ser vendido para um país da Europa. Só que, lá na Europa, desde 2005, que a Fernanda colocou aqui, volta para aquele slide lá, ela colocou as datas ali, ficou bem bacana. Desde 2005, a Europa já se preocupa com essa questão
das emissões. Então, desde lá, eles já vêm exigindo das empresas, que até a Fernanda me falou um pouco, que a empresa onde ela trabalha tem uma sede em Luxemburgo, né, Fernanda? Tem vários países. Já tem essa concepção, mesmo as empresas sendo aqui, estando aqui no Brasil, eles já têm essa concepção. Então, eles têm investimentos em produzir a energia limpa. Então, o que ocorre? Essas exigências legais, elas são oriundas da necessidade dos países de proteger a concorrência entre os países. Então, a Europa, eles precisam exigir dos outros países que cumpram as regras de meio ambiente que eles já estão cumprindo. Então, o que vai acontecer? Para que haja um equilíbrio. E por que está sendo feita toda essa cobrança em mundo para que haja a redução das emissões? Para que tenha um equilíbrio em termos de valores. Então, exigindo essa alteração, esses investimentos para engenharias, estudos e utilização de produtos limpos, melhora para todo mundo e daí cria-se o mercado de carbono, que nós já temos, que daí nós estamos falando do aspecto econômico. E toda vez que envolve o dinheiro, aí as empresas olham as coisas de forma diferente. Então, não é somente pesar os equipamentos e, vamos emitir menos para cumprir as regras legais e internacionais. Não é só isso. Essas emissões, ou não emissões, vão girar na economia. Então, o Brasil agora, em 2025, criou a Lei 25, né, Fernanda? O Programa Nacional já começou a vigorar essa exigência no Brasil. Na Europa, os produtos que eles já estão exigindo para todos os países que venderem para a Europa, cimento, ferro, aço, alumínio, fertilizante, hidrogênio e eletricidade, para todos esses, eles já exigem que o país, que a empresa que está exportando para algum país europeu um desses produtos, ela tenha certificações envolvendo os poluentes, as emissões de CO2. Eles já estão exigindo, começou em janeiro. A gente não está ouvindo nada, porque as empresas que entregaram o produto em janeiro fizeram essa comercialização já em novembro e dezembro. Mas logo a gente já vai ter esses assuntos aí na mídia. Então, é um terreno importante para a engenharia, que vocês são os inteligentes, né? Diz que é um país, o Brasil tem muito advogado, daí não é considerado inteligente. O país que é inteligente tem bastante engenheiros, que é a China, né? Tem mais engenheiros. Japão, eu não sei. Tem mais engenheiros, são mais inteligentes. Não se ofenda nos Estados, você é muito aqui que pode me atacar. Então, é importante, eu acho que vocês estão no caminho certo, parabéns por estarem aí dedicados. Daí a Fernanda falou da parte da regulamentação, e isso é complicado no Brasil, porque a gente não tem segurança jurídica. Você começa um trabalho sobre a égide de uma lei, e essa lei de repente muda, ou vai para outro caminho, aí o governo é um caos, e o legislativo, e assim vai, não sei nem o que dizer hoje em dia. E assim, a responsabilidade do engenheiro. Você não poderia fornecer energia. Mesmo a bandeira brasileira? Porque você não pode vender energia, né? Então, o que eu penso? A responsabilidade do engenheiro é muito grande. Eu conheci para a Fernanda, aqui alguns casos. Mas ele vai estar preparado, né? Engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, responderam judicialmente e até criminalmente por terem assinado documentos, assinado laudos e houve algum tipo de problema, ou falecimento, óbito de um trabalhador por ocasião de situações e o engenheiro é responsabilizado, Polícia Federal, Polícia Civil. Então, vocês têm que colocar na cabeça que o trabalho de vocês, assim como dentro de uma cirurgia, o médico responde, vocês, como engenheiros, respondem por toda a cadeia. Você vai assinar um documento com o engenheiro responsável, leia, conheça a legislação,
aprenda, pergunte para aqueles mais experientes, porque nós aqui, eu, o Júlio, o Fabrício, a gente não é tão excepcional na tecnologia quanto vocês, mas nós temos algo que nenhuma pós-graduação ensina. Nós temos experiência, nós vivemos já aqui. Então, muitas vezes, a gente sabe orientar alguns caminhos que talvez para vocês ainda é algo desconhecido. Mas, para finalizar, porque eu já falei bastante, né, o que eu queria dar um recado para vocês, que é muito importante conhecer a legislação, mas vamos passar na escola portuária alguns materiais, Fabrício, eu vou fazer, você coloca lá para eles poderem acessar gratuitamente. E a gente se coloca à disposição para dialogar, para conversar, para colocar ideias. E eu queria dar uma dica para vocês que eu vi, eu não lembro o nome dele, mas um grande CEO de uma grande multinacional pediram para ele dizer uma coisa que é importante, que vai dar dinheiro no futuro, que você vai ficar rico e vai dar certo. Ele disse assim: aprenda e faça tudo aquilo que ninguém gosta e ninguém quer fazer. Você vai ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, o engenheiro é responsável. Tenham esse conceito na cabeça. Responsabilidade é o principal. Muito obrigada. É muito importante. E principalmente isso que você falou de conhecer a regulação e pedir ajuda a quem já tem mais conhecimento nessa área, né? E também se manter atualizado do que está mudando, porque está mudando o tempo todo. O tempo todo sai alguma coisa nova. O IDA, por exemplo, né? O Índice de Desempenho Ambiental, o pessoal do ambiental conhece muito. Foi desenvolvido em conjunto com uma universidade, com um professor, acho que do Nordeste, não vou lembrar, do método de análise hierárquica de processos, que é da engenharia de produção, então você vê a interdisciplinaridade, e está em revisão agora, porque ele foi feito sem considerar todas essas questões de descarbonização, estão falando de talvez colocar o OPS, né? Então tem um monte de coisa aí, sustentabilidade no geral, às vezes em relação à igualdade de salário, de gênero, então, mas também pega a questão ambiental. E aí a gente vai abrir para algumas perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, não só sobre a mesa, palestra. Ou se não tiverem nenhuma também, todo mundo sabe tudo, pode continuar a palestra. Você quer ter uma fala? Pode mandar. Pode ser. No assunto de descarbonização, você sempre vai se deparar com 3 frentes principais. Primeiro, você vai tentar eliminar a fonte de descarbonização. Não conseguindo eliminar, ou já eliminando tudo que é possível eliminar, você vai focar em reduzir o que você não consegue eliminar. Reduziu tudo que você consegue reduzir. Otimizou processos, trocou matriz energética, trocou equipamentos, substituição de combustíveis por renováveis ou menos poluentes. Hoje não, já tem mais de 20 anos. Existe o ALA 32 para diesel, que cortou a emissão em mais de 90%. Reduziu o que podia reduzir, otimizou o que podia otimizar, você entra em compensação. Você vai comprar o que os outros deixaram de emitir para compensar a sua emissão de tudo que você não conseguiu evitar de emitir. Ou seja, vira custo. Se você, como uma empresa, não fomenta a descarbonização, não consegue se adequar nos 2 primeiros passos, você vai ter um custo para se adequar à emissão dela. E o objetivo é nunca chegar na compensação. E aí você entra no mercado de carbono. Como é que funciona o crédito de carbono? Você tem crédito de não emissão, crédito de carbono fixado, que são águas plantadas. Um é mais caro, mas não é reconhecido por maior parte dos órgãos gestores, emissores ou ambientais, que é o de compensação, deixado de emitir. Muitos aceitam para compensação, mas muitos estão deixando de aceitar. Só sobra o crédito de refletivo, que é o carbono fixado por meio de árvores, e esse tipo de carbono, só de mudar a origem dele, sobe de preço. Pode subir luz,
10 vezes que você já implementado na ação, você está fazendo um lance cognitivo. Quanto eles estão querendo vender e quanto você está querendo comprar. Quando esses dois casos você tem uma meta. Mas esse jeito você já implementa muito caro, onde você está especulando. Legal. Quer falar? Quero. Eu acho que, em função, o assunto ele é complexo, né? Não é simples. Está longe de ser. Primeiro, ele está longe de ser resolvido, ou está longe de falar que a gente chegou no final, que já se tem algo bem elaborado, bem distribuído, bem desenvolvido. Não está. E muita coisa por se fazer. Nós, né, Brasil, nós estamos deficitários em relação a muita coisa. A nossa infraestrutura, em geral, ela é muito deficitária. Sim. Por que eu estou colocando isso? É porque essa questão, por exemplo, da eletrificação de equipamentos, não é mais opção. Não é mais opção. É uma necessidade, mais do que isso, é uma obrigação. Então, você ser menos poluente em sua atividade produtiva não é uma coisa que você escolhe se você vai ser ou não. Ou você é, ou você está fora do mercado. Ponto, é assim. E aí, parem para pensar, enquanto futuros profissionais de engenharia, quantas oportunidades isso representa, estando você preparado para esse mercado. Pensa nisso. Pensa nisso. Mantendo a sua mente assim. Para mim, eu sou da área de manutenção há tanto tempo e sempre trabalhei com equipes multidisciplinares. Né? É a minha vida trabalhar com equipes multidisciplinares. Sou eletricista, mas como a gente envolve com todo mundo, com civil, com mecânico, com hidráulico, com elétrico, a gente acaba aprendendo um pouco de tudo. E graças a Deus trabalhei com gente muito boa. Então, consequentemente, eu aprendi muito com muita gente boa. Seja ensinável, ou seja, esteja aberto para aprender, mas aproveita muito o que você está estudando agora. Porque o que está vindo pela frente aí vai acontecer. Não é sim, é quando. Já está, né, na verdade. Ou seja, existem muitas oportunidades, tanto na área produtiva, no sentido de você pensar em processo, como a Fernanda estava falando. Ela citou a Arena, existem outras ferramentas de simulação dinâmica para você obter o melhor resultado da melhor forma, a maneira mais simples, mais rápida, mais barata, mais segura de fazer a mesma coisa. Engenheiradora. É isso. Né? É isso. Eu, na época, quando eu fiz eletrônica digital, eu era apaixonado por aquele negócio de simplificar circuito, né? E você conseguia fazer com 3, 4 portas aquilo que alguém gastava 15, 20 portas, né, eletrônicas, portas digitais. Então, essa simplificação, para você conseguir fazer isso, querendo ou não, isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo aos poucos, à medida que você se embrenha, à medida que você se envolve nesse ambiente. Então, assim, eu acho que a mensagem que fica é que existem muitas oportunidades pela frente. E o Espírito Santo, ele está descontando nisso. Porque hoje nós somos o estado que mais tem projetos de infraestrutura e projetos logísticos no Brasil em andamento. Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo. Independente de política, nada disso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de oportunidade. Então, assim, invista na sua formação, participe das aulas mesmo, desliga não se sabote usando inteligência artificial, seja o que for usando para poder você ficar assistindo mais uma temporada no Netflix. Não se sabote, porque não é verdade. Gente, rapidinho, eu assisti uma entrevista com um cara que criou o Waze. Ele é um israelense, Ron Haifa. É o Waze, o criador do Waze. Ele vendeu, né? E eu assisti uma entrevista dele e perguntaram para ele se ele não achava que esse tipo de tecnologia prejudicava a questão do desenvolvimento humano do ponto de vista do aprendizado. Porque não, na verdade a máquina, a tecnologia estava deixando o cérebro livre para fazer outra coisa. Só que ele deu um exemplo, e o exemplo que ele deu foi contra ele. Ele falou o seguinte: ele mora em Harvard e o filho dele nasceu lá. Chegou um amigo dele no aeroporto, ele pediu para o filho buscar o amigo no aeroporto. O moleque nasceu em Harvard e viveu a vida toda lá. Ele falou assim: eu não posso buscar, pai. Por quê? Porque meu celular quebrou. O menino nasceu lá, mora lá, tem 20 anos, o cara não sabia ir no aeroporto. Ele não aprendia a ir no aeroporto.
porque ele não sabe Acomodou, mais né? dirigir. Não, é por isso que na minha época, eu vou falar só da minha época para não ser libriano, era proibido usar até lápis com tabuada em sala de aula, porque a gente precisa aprender. Engenharia, ela desenvolve raciocínio lógico, não se sabote. Estude, se esforce, se prepare. O mercado ele tem muito para oferecer, tem muita coisa para acontecer. Então, acredite nisso, invista na sua carreira e não se sabote. Ok? Legal. Muito obrigada, pessoal. Só fazer Encerramento? Ou seja, Você quer esse daqui? Se vocês quiserem, façam o resultado do doutorado. Ele ia falar para desincentivar, né? Mas quem quiser, é um caminho que vai exigir muito esforço, mas quem gosta de pesquisa, quem gosta de estudar, quem gosta de experimentar com coisas novas, aprender o que está acontecendo no mundo, testar o que você está aprendendo e escrever sobre isso, basta. Vocês vão se dar bem. Eu sou engenheiro, eu sei que a gente não gosta muito de escrever. A gente ama fazer conta, a gente ama ler, a gente ama ver as coisas funcionando, mas escrever, colocar no bendito papel, resumo, relatório, a gente olha para aquilo que joga para a gente fica 2 dias olhando um para o outro até sentar e escrever. Mas é uma habilidade. Igual a gente aprende cálculo no primeiro período, na marra, a gente aprende a escrever na marra também. No final do curso, muitos professores vão obrigar você a escrever relatórios. O que você está observando? Como você fez? Qual metodologia você usou? Quais as análises que você fez? Quais as conclusões você chegou? Faz parte dele quando eu rodava pego vocês, entendeu? Tudo isso faz parte de ser engenheiro. E não é porque você vai seguir na carreira acadêmica que você vai ser obrigado a aprender a escrever. No mercado também. Seu chefe vai exigir um relatório de você. Ele vai querer saber, pelos seus olhos, que ele te contratou para olhar, que vai ser técnico, a ideia, o conhecimento que você teve traduzido. todo mundo sabe quando foi o chat GPT que escreveu. Ah, sim. Dá para pegar ali nas palavras. Dá para saber que é o chat GPT que escreveu. Até às vezes que o chat GPT escreve muito melhor que a gente. Às vezes tá bom demais para você engenheiro para escrever. Tá bom demais para ser esse cara. Não de informação, mas a forma que isso está escrito. Então, sim, tem. Hoje a pesquisa dá resultado, tá? Toda essa frente que a gente conversou de descarbonização, legal, tudo é resultado de pesquisa. Um combustível novo que polui menos, alguém pesquisou. Água 32. Sabe o que é água 32, gente? É besta. Eu fui descobrir esses dias pesquisando sobre o que é besta. É ureia dissolvida em água. Você pega um fertilizante, dissolve em água 32% de fertilizante, 68% é água, coloca no tanque de um S10, de um S10, de um motor a diesel, você cortou 95% de emissão. Pesquisa não precisa ser algo complicado, mirabolante, você tem que estudar dezenas de fontes, centenas de resultados para descobrir alguma coisa que pode servir ou não. Às vezes é um negócio besta. Tem só que fazer muita pergunta, né? Se questionar muito. É uma mente curiosa e inquisitiva. É isso mesmo. E é isso que move o mundo hoje. Pesquisa, conhecimento técnico, curiosidade, pensamento positivo. Não precisa ser na academia, na sua própria empresa, seja curioso. Tenha um pensamento inquisitivo. Você vai achar problemas lá, que às vezes você quer contar, não tem noção. E você pode trazer uma solução simples para alguma coisa que é em causa da empresa, que ela nem sabia que estava trabalhando. E esse é o diferencial, né? Esse é um diferencial que vocês podem trazer em qualquer lugar. É isso aí. Pergunta, pode falar. Na verdade, é mais direcionada para o Júlio. Eu trabalho em já na área de pesquisa, interessante. Você falou essa questão da transição dos equipamentos agrícolas elétricos. Sim. Eu gostaria de saber, assim, principalmente na área portuária, quais foram as dificuldades que surgiram, né? Na questão de aprovisionamento de material, de peça, e até na mão de obra, né? Para poder manter os equipamentos, porque Excelente, né? Tem. Temos aqui um profissional de manutenção, né? Não, supridor não, você é elite. É elite.
A gente ainda está na transição. Eu queria que ele A gente ainda finalizasse. está na transição. O que acontece em relação à identificação de equipamentos? É que, na verdade, ele fica mais simples. Mecanicamente, ele é mais simples. Então, normalmente, o custo de manutenção, tanto de demanda de pessoas, quanto de custo grana mesmo, acaba caindo um pouco. Isso faz parte do cálculo do TCO, né, que é o Total Cost, né, daquele investimento, entendeu? A questão de sobressalentes é que você passa a produzir uma nova lista, né? Você passa a aumentar o seu parque. Quando você transiciona de uma geração para outra, você passa a ter uma crise de sobressalentes. Isso é fácil. Então, a parte de engenharia de materiais sua tem que ser esperta. Você tem que ficar atento com isso. Treinamento, as empresas estão fornecendo. Essa questão de resíduos, né? Uma bateria tracionária antiga, bateria tracionária, ela era um pesadelo da vida. Hoje, essas baterias de lítio, elas são feitas para durar em 5 anos, ela pode ser retrofitada e dura mais 10 anos. Então, e normalmente, as empresas que fornecem, elas estão se dispondo a fazer logística reversa. Isso faz parte da negociação. Entendeu? Ou seja, você devolver para o fabricante a responsabilidade de lidar com o descarte correto. Com a criança, com o descarte, Faz parte do ciclo da vida. com o descarte daquela coisa, entendeu? E, então, assim, mas na manutenção é isso. Simplifica do ponto de vista mecânico, elétrico, tá? Principalmente você tirar um motor a diesel e colocar um motor elétrico. Sim. Transição para trabalho na área de materiais e peças sobressalentes, tem que estar esperto, tá? E fique atento com a questão da logística reversa, porque a conta vai chegar. Manutenção, eu sempre falo isso, tem 40 anos que eu trabalho com manutenção industrial. A conta sempre chega, mais cedo ou mais tarde. Então você tem que trabalhar pensando no futuro, tá bom? Isso é trabalho do cara do PCM. Pessoal, mais alguma dúvida? Perfeito, uma salva de palmas então, gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Foi uma roda de conversa incrível e não posso deixar faltar também.